Salve galera, beleza? Que bom que você tá aqui em mais um E aí Pai. Eu estou aqui com o meu pai querido, Pastor Domingos. E aí pai, beleza? Beleza, graças a Deus. Olha só pai, estou recebendo feedback muito positivo de todo mundo. Está sendo muito legal a produção desse podcast. Eu tenho certeza que você também recebeu mensagens. E hoje a gente quer fazer um episódio muito especial, porque a galera gostou muito de quando a gente fez um Respondendo as Perguntas. Lembra desse episódio? Sim. E aí é o seguinte, pai. Pra gente fazer de um jeito bem da hora, eu quero que a gente responda o máximo de perguntas possível, porque daquela vez na minha caixinha de perguntas, eu recebi mais de 100 perguntas. E óbvio que a gente Mais de 100? e a gente não conseguiu responder todas. Então a gente vai pegar Impossível responder. Eu tô com um monte aqui, eu até anotei, deixei elas salvas aqui no meu iPad. Eu tô com um monte aqui e a gente vai respondendo conforme o tempo. Tem perguntas muito boas, beleza? Sim, Vamos beleza, lá? Vamos lá. Então vamos logo de cara aqui. A pergunta é o seguinte, Pastor Domingos, olha só. Essa pergunta eu achei muito boa, muito interessante. Como eu posso aprender a utilizar o meu dom? A pessoa não falou qual é o dom que Deus deu para ela, qual o dom que ela acha que ela tem, mas a gente consegue dar uma resposta genérica para essa pergunta. Claro, os dons são dados pelo Espírito Santo, ele distribui a cada um os seus dons como ele quer para proveito comum. O dom não é para você ficar de pijama dentro de casa usando o seu dom. O dom é para a edificação do corpo, que é a igreja. Então, pede a Deus para que te dê a oportunidade certa no momento do culto, de adoração, ou numa célula, ou num pequeno grupo, e você vai fluir nesse dom, se for para a edificação da igreja. Sempre é para edificação, nunca é para nós. O dom não tem a ver conosco, tem a ver com os outros, e é para abençoar as outras pessoas. Ou seja, para aprender a utilizar os dons que Deus te deu, seja qualquer um dos dons que Deus pode te dar, que são vários e vários, o melhor lugar é a igreja, o melhor lugar, sem dúvida, é a vida em comunidade, certo? Certo, você nunca vai cumprir os mandamentos recíprocos, a não ser na vida em comunidade, no culto presencial. Porque sozinho, o único dom que você usa sozinho é o dom de língua. Você da intercessão, né? Na hora que você está orando, intercedendo, aí sim. Mas os outros dons, normalmente, é para o corpo de Cristo. Excelente, acredito que a gente respondeu. Hoje o episódio é expresso, então vamos lá. Segunda pergunta, Pastor Domingos. Por que na Bíblia... porque a Bíblia fala que Jesus é filho de Davi? É simplesmente uma questão da ascendência ou da descendência judaica de Jesus, porque Jesus, segundo a carne, veio da nação de Israel. E quando você pega desde Abraão, uma linhagem foi estabelecida. E dentre os filhos de Jacó, o quarto filho de Jacó, Judá, foi aquele que recebeu a bênção que vinha de Abraão. E Davi, lá na frente, vai nascer em Belém da Judéia. E aí Jesus também, na plenitude dos tempos, vai nascer em Belém da Judéia, na tribo de Judá. Então, é da mesma linhagem, segundo a carne, da mesma linhagem de Davi. Porque José, marido de Maria, era da linhagem e descendência de Davi. Você pode encontrar essa linhagem no Evangelho de Mateus. Você vê lá a genealogia de Jesus, desde Abraão até o Senhor Jesus. Então é algo muito maravilhoso. O pessoal fica com preguiça de ler genealogia, não tenha preguiça, porque essa resposta, por exemplo, você encontraria lá, logo no Evangelho de Mateus, logo no comecinho do Evangelho. E no Evangelho de Lucas, no capítulo... De Lucas também. Você vai encontrar lá no Evangelho de Lucas a lista genealógica de Jesus a Adão. É isso aí. Vamos lá. Essa pergunta aqui é muito boa, Pastor Domingos. Eu achei essa pergunta muito justa. Eu vi um versículo na Bíblia que diz que é errado comer carne com sangue. Então, por que a gente come? Pergunta boa, hein? Primeiro, essa era uma questão que Deus não queria que o povo judeu comesse carne com sangue. Ou seja, ao meu ver, era não comer a carne crua. Sim. Ao meu ver, você não comer a carne no sentido de que você comer aquela carne que você morde o boi e dá um berro. Sim. Brincadeira. A gente fala do bife berrando. E as implicações também é porque, às vezes, isso fazia parte também de uma prática pagã. E a igreja do Senhor não poderia ter nada, não deveria e não deve ter nada de prática pagã no seu meio. Então, essa é uma das razões para não comer a carne com sangue. Essa lei foi estipulada também quando o povo estava no deserto. Sim. Algumas dessas leis cerimoniais, elas caíram com a vinda de Jesus. Sim. Não é que elas caíram, é que elas se cumpriram com a vida de Jesus. Sim. Porque todas essas leis
que o Senhor Deus estipulou para Moisés apontavam exatamente para a vinda do Cristo. Sim. Então elas se cumpriram com a vinda de Jesus. Mas é interessante pensar também na questão higiênica. Seria muito um risco muito alto para a saúde do povo comer carne mal passada no calor do deserto. Eles poderiam passar mal, poderiam ficar doentes. Você vai ver muitas questões higiênicas no Velho Testamento que eram leis. Agora, essa pergunta, a meu ver, ela foi feita baseada em Atos 15, as recomendações da igreja de Jerusalém para a igreja dos gentios, que era para se abster da prostituição, da idolatria, da carne sacrificada aos ídolos, das comidas sacrificadas aos demônios e também da carne com sangue. Isso aí foi uma recomendação do Conselho de Jerusalém para a igreja dos gentios. Tem a ver com a questão de higiene, tem a ver com a questão de não comer a carne crua, tem a ver com uma questão até de saúde também e algo bem interessante do lado sanitário para a vida das pessoas. É isso aí. Você também pode encostar essa questão de alimentação em Romanos, capítulo 14. É um capítulo que Paulo fala um pouco a respeito disso. Acho que vale a pena também você olhar lá. Que Paulo está falando exatamente a respeito de comer carne, não comer carne. Fica bem claro que não era pecado comer carne, beleza? Mas olha só, essa pergunta aqui é muito boa. A pessoa usou o meu nome, escreveu Davi, mas eu vou estender essa pergunta para você também. A pergunta é, Davi, você é calvinista ou arminiano? E eu vou responder, vou estender essa pergunta para o meu amigo, meu brother, Pastor Domingos. Pastor Domingos, você é calvinista ou arminiano? Nenhuma coisa e nem outra. Eu acho que Calvino escreveu coisas boas, profundas, teológicas, interessantes. Armínio também, mas eu não sou nem calvinista e nem arminiano. Eu defendo e prego teologia bíblica. É uma linha diferente de Calvino e de Armínio. Eu não fico nem com um nem com o outro. Eu acho que dá para caminhar com alguns pontos com os dois, mas eu creio na teologia bíblica. Eu não fico nem com um lado nem com o outro. Eu também não sou calvinista, também não sou arminiano. Sigo uma ideia de teologia bíblica missional, sigo uma ideia de pregação do evangelho bem mais missional e até algumas coisas, alguma ideia de cosmovisão calvinista me incomoda um pouco. Então, não sou calvinista nem arminiano. Beleza? Porque só um ponto... Existe uma terceira via. Só um ponto aí que é interessante é que o calvinismo, se você não tiver cuidado, dependendo da linha radical do calvinismo que você adotar, você vai cair no fatalismo. E isso, do ponto de vista de Deus, é complicado você partir para uma situação como essa. E do ponto de vista arminiano, vai cair no liberalismo da teologia neoliberal do universalismo. Então, as duas correntes não servem para mim. Respeito quem é calvinista, quem é arminiano, mas nós pregamos realmente e ensinamos teologia bíblica. É isso aí, vamos lá. Cara, tem muita pergunta boa aqui, pai. Muita pergunta boa mesmo. Vamos lá, ver o que dá para fazer. Olha só essa aqui, Vamos lá. Por que Jesus fala que Deus o abandonou quando ele foi crucificado? Porque Jesus ora e diz, porque Deus meu... na verdade, ele falou essa palavra em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Acontece que aquele que não cometeu nenhum pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai fez pecado em nosso lugar. Naquela hora, todos os nossos pecados, todas as nossas maldades, todas as nossas maldições, doenças, enfermidades, estavam sobre ele. E ele se fez pecado em nosso lugar. Sim. E nessa hora é que ele se sente como se Deus tivesse abandonado, mas é porque Jesus nunca cometeu nenhum pecado. E nesse momento ele está assumindo todo o pecado da humanidade em nosso lugar. E nessa hora é como se Deus tivesse virado as costas para ele, porque ele se fez pecado e ele pagou o preço do nosso pecado, morreu a nossa morte no das suas vidas. Exatamente quando ele assume os nossos pecados. Sim, exatamente. Havia sido profetizado já bem antes da vinda do Cristo a respeito que isso ia acontecer, e naquele momento ali Jesus Cristo está levando os nossos pecados. Então é por isso que ele está falando que Deus o abandonou, né? A própria profecia de Isaías, capítulo 53, diz que o Senhor agradou Moê-lo. Essa ideia de agradou é porque Deus estava saciando a sua justiça no seu próprio Filho, por amor a nós. Isso é muito bonito. Isso tem que te fazer amar cada vez mais Jesus pelo nível do sacrifício que ele fez por nós. Ele viveu em comunhão o tempo todo com Deus, mas nesse momento ele está levando os nossos pecados. E eu li isso em algum lugar, e agora não vou lembrar, Pastor Domingos, onde eu li, me ajuda aí, mas
um autor ele fala assim, ó, a maior dor de Jesus não foi a dor física, a dor do açoite, a dor do caniço que bateram, a dor da coroa de espinhos. A maior dor de Jesus foi que naquele momento havia uma separação entre ele e Deus. Exatamente. Aquele que nunca pecou se tornou o maior pecador dentre os homens, assumindo nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi vicário e foi substitutivo. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. E quando ele carrega os nossos pecados, ele se sente separado do Pai por algum momento. É isso aí, muito da hora. Pergunta muito boa, viu? Excelente. Olha só, vamos lá. Essa pergunta aqui provavelmente foi um adolescente que me mandou. Então eu vou ler essa pergunta aqui, mas eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Olha só. Qual é o nível que uma pessoa tem que ter para poder namorar? Boa, né? Deve ser um adolescente. Nível de maturidade. Nível de maturidade. Qual é o nível, Davi? Qual é o nível de maturidade que duas pessoas têm que ter para namorar? Bom, eu acho que é muito simples a gente olhar isso daí. Eu acho que é bem interessante. Primeiro, eu penso que namoro tem que ter objetivo. Sim. Porque namorar só para você fazer carícia na garota e ela em você, sem poder ter um compromisso de casamento, é pecado. Então, você vai estar simplesmente levando outra pessoa, talvez, ao pecado e você também. Então, eu penso que o namoro tem que ter começo, meio e fim. Você vai namorar para quê? Você tem um objetivo? Você tem uma faculdade? Ou você, pelo menos, está cursando uma faculdade? Você é capaz de esperar em santidade até que o outro termine a faculdade? Você tem planos de casamento? Você quer simplesmente olhar para a garota e quer namorar, ou para o garoto e namorar? Eu penso que, de todo o meu coração, você tem que ter maturidade, não só a idade cronológica, mas também maturidade espiritual, compromisso com a santidade e compromisso também com o trabalho, para que sustentar uma família não é muito fácil. Você tem que ter todo um cronograma, objetivos claros, foco naquilo que você vai fazer e não namorar por namorar, mas namorar com objetivo claro, que é apontar para o casamento. Vale lembrar que na Bíblia não tem a palavra namoro. A Bíblia é casamento. Então, assim, a gente compreende o namoro como uma questão cultural, porém esse namoro ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, assim, logo de cara, se a pessoa não tem condições de namorar pensando num casamento, se a pessoa não tem condições de namorar olhando para aquilo que a palavra de Deus diz que é para as coisas acontecerem, então não dá para namorar. E aí, por exemplo, se foi um adolescente, eu não apoio o namoro de adolescentes, como pastor aqui do ministério, não apoio porque eu sei que é uma parada muito perigosa, que é um negócio que vai colocar em risco a santidade de vocês e que vocês não precisam passar por esse momento agora. A gente já pregou sobre isso, tem pregação no canal do Ministério Multi, tem estudo bíblico agora recente que eu fiz com o Ricardinho sobre namoro. Você pode falar sobre isso, mas a gente poderia fazer um E aí, pai, um dia, trazer minha mãe aqui como uma convidada especial, a minha esposa também, a gente faz, eu e a Jamila, meu pai e minha mãe, nós 4 aqui trocando uma ideia, seria bem massa. Thumbs up aí, deixa o like, comenta aí se você quer que isso aconteça. Vamos lá. Como eu devo pregar o evangelho para um ateu? Eu não devo pregar o evangelho para um ateu. Como você prega para qualquer pessoa. É isso, é exatamente o que eu ia falar. Como você prega para qualquer pessoa, não há diferenciação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu penso que você tem que orar, depender do Espírito Santo. E se você depende do Espírito Santo vai dar a palavra certa, na hora certa. Eu acredito que esse negócio de você ter um plano elaborado e dizer, eu vou chegar lá, eu vou seguir esse esqueleto que vai dar certo. Não, dependa do Espírito Santo, depende da revelação do Espírito Santo. Busque palavra de conhecimento do Espírito Santo que aquela pessoa está precisando e abra sua boca, compartilhe o seu testemunho, diga quem você era, diga o que o Evangelho fez, fala da sua vida antes de Cristo, o seu encontro com Cristo e depois de Cristo, o que está acontecendo. A melhor pregação é o seu testemunho e falar a verdade em amor e com amor para com as pessoas e pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela liberta, ela tira a cegueira espiritual e transforma um ateu num cristão genuíno. Essa parte que você falou, pai, em pregar o Evangelho em amor, para mim é a chave. Porque assim, o que nos diferencia, a nossa bandeira, é o amor de Deus, Sim. É o amor do Senhor Jesus. Então, quando você prega o evangelho para alguém, você tem que entender o seguinte, você não está pregando simplesmente porque você quer convencer ela de alguma coisa. Você está pregando porque você ama ela a tal ponto que você não quer ver essa pessoa indo para o inferno. É essa a chave da parada, entendeu? Você tem a mensagem da salvação. Você se encontrou com o Deus da salvação.
entendeu? E agora você quer pregar essa salvação para outras pessoas e você ama tanto essa pessoa a ponto que você não quer que ela vá para o inferno. Então você está levando a mensagem da graça, a mensagem do amor do Senhor Jesus. Não é uma mensagem de acusação. Agora, se você quer ferramentas para refutar o ateísmo, se você entrou num debate, alguma coisa, aí tem muita coisa que você pode ir atrás, tem bons livros que você pode ler, tem bons materiais que você pode consumir para te preparar. Porque, por exemplo, eu sei que hoje o ambiente acadêmico, o ambiente escolar nem tanto, mas o ambiente acadêmico, principalmente, é um ambiente extremamente ateu. E é um ambiente que, na realidade, eu já conversei com muitas dessas pessoas, a linha de base dessa galera é sempre a mesma. As ideias que eles têm, pai, para refutar o cristianismo são sempre as mesmas. Então você não vai precisar de muita coisa para trocar com um ateu. Vai ser bem tranquilo. Eu indico alguns livros, tá? Primeiro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler, do Frank Turek. Livro fantástico. Segundo, Em Defesa da Fé, do Lee Strobel. Terceiro, um livro que chama Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. Esses 3 livros. Tem mais um também, Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo, também, do Lee Strobel. Se você ler 4 livros, se você ler esses 4 livros, você lê esses livros rapidão, cara. Ó, aqui na livraria tem. Aqui na livraria tem esses 4. Eu garanto pra você, com esses 4 livros, você tá pronto pra refutar 90% dos ateus modinha aí da sua sala de aula. Prometo. É isso aí. Pode confiar. Vamos lá. Olha só. Depressão é falta de oração? Não. Depressão não é falta de oração. Os maiores homens da Bíblia tiveram momentos de depressão. É isso aí. Se você pegar os maiores profetas, eles passaram por depressão. Todo ser humano é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. A depressão é uma doença da alma, ela começa na alma, depois ela vai atingir o físico. Sim. Mas, a princípio, ela não é uma doença fisiológica, ela é uma doença que nasce nos seus pensamentos, que atinge os seus sentimentos, que atinge a sua vontade, suas emoções, e aí vai atingir o seu corpo. Então, vamos pegar, por exemplo, Elias. Ele era um homem de oração, um cara tremendo que orou e suspendeu a chuva por 3 anos e manteve a chuva suspensa durante 3 anos e meio em Israel. Mas, de repente, ele recebeu uma ameaça da rainha Jezabel, e aí entra um ponto. A depressão pode vir por intimidação. Ele recebeu uma intimidação, ela mandou um recado dizendo: amanhã sua cabeça não vai estar mais sobre o seu pescoço. Ele foge, caminha 40 Sendo dias. que ele tinha acabado de ter uma vitória gloriosa, né? Ele tinha uma vitória estupenda no Carmelo sobre os 850 homens. Ele venceu 850 homens, 450 profetas de Baal, 400 profetas da idolatria, e a mulher faz uma ameaça, ela é uma rainha maligna, e ele foge, caminha 40 dias até Horebe, monte de Deus, e entra numa caverna. Ele está depressivo. E Deus foi lá e disse: o que você está fazendo aí, meu filho? E Deus restaura. Então não era pecado, não era nada disso, não era falta de oração. Não era falta de oração, não era nada disso. Simplesmente é uma situação, uma doença da alma. E ele foi restaurado. O tempo aqui, a gente tem que correr, ele disse que eu tinha que responder tudo em 1 minuto, 2, e aí eu estou correndo aqui. Mas pode desenvolver. Vamos pegar só o Jeremias, por exemplo. E se você ler Jeremias 20, você vai ver um grande profeta. Jeremias foi levantado novinho, bem novinho como profeta de Israel. Um dos maiores profetas. E está entre os 3 maiores. Elias possivelmente foi o maior e Jeremias está entre os 3 ali. E Jeremias foi profeta há 55 anos em Israel. E ele teve que profetizar coisas desagradáveis, como a invasão da Babilônia, ele teve a destruição, o exílio, os 70 anos de tanta coisa. E chega um momento que ele está estressado. Eu chamo isso de um estresse espiritual, um cansaço. Hoje em dia o pessoal chama isso de síndrome de burnout. Aí o que acontece? Ele chega para Deus e ele fala assim: maldito o dia que eu nasci. Misericórdia. Maldito o ventre que me carregou. Aí ele questiona: por que o ventre da minha mãe não foi minha sepultura? Maldito o homem que foi dar notícia ao meu pai que tinha nascido um menino. Ele amaldiçoou tudo. O dia que ele nasceu, o ventre da mãe, o cara que deu a notícia que nasceu um menino. São sintomas claros de uma depressão, né? E ele está depressivo e está chateado e revoltado com a situação. E ele está no fundo do poço de uma depressão. É quando você já perdeu até... A depressão tem vários estágios. Quando você chega ali pelo 5º estágio, você perdeu o estímulo de continuar vivendo. Você perdeu a vontade de viver. Jeremias está nesse estágio. Ele está questionando por que ele não morreu lá no ventre da mãe, questionando tudo, por que ele nasceu. Ele está questionando a existência dele. E aí é bem sério. Aí Deus vem até ele e Deus restaura. É bem interessante porque Deus restaurou o profeta. Ele estava lá no fundo do poço da depressão. Se você ler depois de Jeremias 15, para mim esses capítulos estão invertidos. Deus chega até ele e fala: você precisa voltar.
Você precisa se arrepender das palavras duras que você deu, amaldiçoando o dia do seu nascimento, o ventre da sua mãe, o homem que deu notícia do seu nascimento. E ele disse, você precisa se arrepender, você precisa voltar. E se você voltar, Deus disse, você vai ser como a minha boca. Ele disse, fica do meu lado e não passa para o lado deles. E ele volta e continua a ser um profeta. E terminou muito bem, o grande Jeremias. Então, Elias passou por depressão, Jeremias, possivelmente João Batista passou lá na cadeia, quando ele manda perguntar, se era um Cristo mesmo. És tu aquele que havia de vir, temos que esperar outro. Principalmente Jeremias, você está numa cadeia, você está algemado, você começa, será se eu batizei o homem certo? Será e se eu morrer? Será se eu terminei o ministério? Será se eu cumpri o propósito? Ele sabia a missão dele. Sabia tudo, mas será que agora bateu aquela dúvida, será se eu batizei o homem certo? Sim. E aí Jesus manda dizer para ele, batizou sim. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, aos pobres anunciado o evangelho. E então ele entende. A gente pode compreender também que assim, depressão não é falta de Deus nem falta de oração, mas com certeza Deus pode te tirar da depressão. Com certeza Deus é poderoso para te curar. Com certeza a fé te impulsiona a sair da depressão. A gente aqui na igreja, nós não somos céticos de falar, não, falta de Deus, vai orar que você faz. Não, pelo contrário, a gente sempre aconselha as pessoas a também procurar ajuda profissional. Tem psicólogos na nossa igreja que abençoam outras pessoas da nossa igreja e que até prestam consulta. Agora mesmo está acontecendo isso, nesse exato momento. Nesse exato momento, consulta de graça para irmãos da nossa igreja, porque a gente acredita... E de fora também. Nós não somos negacionistas da ciência, pelo contrário, a gente acredita que Deus é o criador de todas as coisas. Então, depressão não é falta de Deus, porém, com certeza absoluta, Deus pode te curar da depressão e a fé pode te impulsionar a sair desse lugar onde você está, inclusive a fazer com que você se torne um testemunho poderoso para abençoar outras pessoas que estão em depressão, para que essas pessoas também possam sair. Você pode ajudar outras pessoas através do amor de Deus e através da fé na palavra. Eu acredito que a pessoa sai da depressão quando ele alinha a mente dele com a mente de Cristo, vai rejeitando os pensamentos negativos, os pensamentos de morte, os sentimentos de morte, quando ele vai rejeitando. Quando ele aplica, por exemplo, o que eu chamo de filtro, um dos textos, são muitos, né? Mas um dos textos é Filipenses 4:8, que diz, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe a sua mente, o seu pensamento. Que se você mantiver a sua mente sempre voltada, cheia da palavra de Deus e as mãos ocupadas no trabalho de Deus, dificilmente você vai ficar depressivo. Mas a palavra de Deus traz esperança e traz cura para você. É isso aí. Caminhando para o final agora, porque hoje o nosso episódio é Express. Você quer uma mais densa ou você quer uma mais tranquila? Pode mandar duas aí, das mais densas. Então vamos mandar uma mais densa, depois uma mais tranquila. Okay. Fechado? Uma mais densa é como reagir ao orar por uma pessoa por cura e a pessoa não ser curada. Nós não temos a obrigação de curar ninguém, mas nós temos a obrigação de crer na cura como ela é ensinada na palavra de Deus. Nós temos o compromisso de ministrar a cura. Nós vamos orar, nós vamos crer, nós vamos ministrar. Mas como cristão, nosso dever é orar. É orar. Agora, deixar de orar por medo é que é pecado. Sim. Agora, orar e não acontecer não é pecado. Numa cura, eu penso que está envolvido algumas coisas. Primeiro, o poder do nome de Jesus. Esse é o número 1. Sim. Número 2, a fidelidade das Escrituras. Número 3, a fé da pessoa que vai receber a oração. E número 4, é você que ora. Se eu orar por um enfermo, para essa cura acontecer, eu sou o número 4. Primeiro é o poder e a autoridade do nome de Jesus. A fidelidade das Escrituras. A fé da pessoa vem antes da minha fé. E depois é que entra a minha pessoa como intercessor. E aí tem um quinto pilar ainda, que é a soberania de Deus. Tem a soberania. Que é o pilar que rege isso aí, né? Sim. Porque assim... A nossa obrigação é orar, porque Jesus nos manda orar, Jesus nos manda ir e orar, porém, não é todo mundo que vai ser curado. E a gente não compreende isso, porque nós estamos num mundo caído, e a gente sabe que as doenças, o mal, tudo isso é consequência do pecado, mas a gente não vai deixar de orar por isso. Pelo contrário, a gente vai continuar tendo fé, e a gente vai continuar orando pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela nossa cidade. A cura física é da vontade de Deus. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, significa o Deus que cura. Então, a primeira coisa que você tem que crer, a cura física é da vontade de Deus. A segunda coisa que eu vejo é a gente tomar posse da palavra como ela é. Sempre que Jesus curou, ele nunca disse assim, olha aqui, eu vou te curar porque eu sou Deus.
Eu vou te curar porque eu sou Jesus. E Jesus nunca disse isso. Pode estudar os 4 evangelhos. Normalmente, Jesus, ao curar alguém, ele atribuiu essa cura à fé da pessoa. Normalmente, ele encerrava, a conclusão de cada cura de Jesus foi assim: a tua fé te curou. Sim. A tua fé te salvou. Por isso que a fé da pessoa é importante. A autoridade de Jesus, a fé da pessoa. Jesus sempre atribuiu a tua fé, ou seja feito conforme a tua fé. E o milagre acontecia. Então, eu acho que orar é nossa função, é nossa obrigação, é nosso dever enquanto discípulos de Jesus. Mas também a gente tem que... Curar é com a soberania de Deus. É isso que eu ia falar. A cura é a soberania de Deus, porque a gente também tem que compreender que, às vezes, quando a gente ora e a pessoa não é curada, não é falta, nem sempre é falta de fé. Pode ser falta de fé? Pode, mas nem sempre é falta de fé. A Bíblia diz que muitos leprosos havia em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado. Foi curado Naamã, e ele era um sírio. Que foi lá, um general sírio, foi lá e foi curado, aquele que mergulhou 7 vezes no Jordão. A Bíblia diz que muitas viúvas havia em Israel nos dias do profeta Elias. E ele foi enviado a uma viúva de Sarepta, outra região, que não era lá do pessoal dos Sidônios, da região dos Sidônios, não tem nada a ver com Israel. Então, nem sempre o fato de você pertencer à família de Deus significa que você vai ser curado, mas é preciso que você creia que é da vontade de Deus, e eu creio que é da vontade de Deus a cura física. E a gente precisa tomar posse da cura, crendo na cura no nome de Jesus, como você creu em Jesus para a tua salvação. É isso, sempre creia, continua orando, tenha fé, alimenta a fé no seu coração e deixa a palavra de Deus incendiar o seu coração para que você possa orar por outras pessoas. Essa é muito boa, Pai, porque ela tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo. Então, a gente tem que ter sabedoria e inteligência para responder e conversar e dialogar com a sociedade. Olha só, como explicar que algumas coisas são pecado e não parecer preconceituoso? Essa é boa, hein? Aí você tem que ver algumas coisas interessantes. Primeiro, na explicação de Paulo, na narrativa de Paulo à igreja de Corinto, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Nós temos que ver o padrão bíblico. A questão não é a religião, a questão não é a igreja, a questão é a palavra de Deus. Sim. Nós temos que ficar com aquilo que diz a Bíblia. Nós aqui na igreja, nós não temos um catecismo, nós não temos um manual dizendo isso aqui é pecado, isso aqui não é. Não, nós temos que olhar assim, está escrito na Bíblia, é preto no branco. Está lá nos mandamentos, está nos princípios, está nos valores, Sim. Está na cultura do reino. E tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, nós não podemos dizer que não é, Sim. porque senão nós vamos estar anulando a Escritura. E tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, o que a Bíblia diz que não é pecado. E tem aquelas coisas que ficam meio que cinzenta e a gente tem que saber bem fazer a diferença entre os princípios e os valores da palavra de Deus. Eu acho que para a pessoa, principalmente no tempo que a gente está vivendo, para você não soar preconceituoso, a ideia principal é você deixar claro que quem estabeleceu o padrão não fomos nós. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Quem estabeleceu o padrão de certo ou errado, quem estabeleceu o padrão de pecado ou não pecado, não fui eu, não foi o pastor Domingos, não foi o seu pastor, se você é de outra igreja e está nos assistindo. Quem estabeleceu esse padrão foi Deus. Isso. Então, essa é a primeira coisa. E aí, se existe um problema com esse padrão, esse problema não é contra mim, esse problema é contra Deus. E Deus não obriga ninguém a servi-lo, Deus não obriga ninguém a seguir suas leis, mas aquele que quer seguir ao Senhor Deus tem que seguir a sua lei, tem que seguir os seus mandamentos. E aí entra nesse padrão que foi Deus que estabeleceu desde o início, desde o princípio, e esse padrão diz respeito a quem ele é, ao seu caráter e à sua natureza. Então, quando você prega o evangelho, como a gente já falou, em amor, estipulando o padrão que foi estabelecido por Deus, pode ter certeza que você não vai soar preconceituoso. Agora, tem uma coisa interessante que a gente tem que tirar da nossa cabeça primeiro, e as pessoas que não conhecem a Deus acham que os mandamentos de Deus são pesados. Eles acham que o mandamento de Deus é para tirar a liberdade. É o contrário. O mandamento de Deus traz libertação para a nossa alma, traz cura, traz salvação. Então, os mandamentos de Deus não são penosos, ao contrário, eles são para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade terrena e para a nossa felicidade eterna. No momento que você entende isso, você tira um peso. Totalmente. Isso que o Davi tocou, 100% correto. Não fomos nós que estabelecemos o que é pecado e o que não é. Mas nós temos que ficar com o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz é pecado, eu creio. A Bíblia diz não é pecado, não é pecado. É isso. Bom,
Nosso episódio Express de hoje está chegando ao fim. Obrigado a você que ficou com a gente até o final. Hoje a gente gravou um episódio mais rápido, respondendo perguntas. É um teste que a gente está fazendo aqui e a gente vai fazer isso pelo menos aí de quando em quando, respondendo mais perguntas. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas em breve, uma nova, para a gente zerar mais perguntas, aí receber perguntas fresquinhas de vocês. A gente vai fazendo a parada e eu tenho certeza que vai ser benção de novo. Pai, amo você, tamo junto. Te amo, cara. Tamo junto. E é isso aí. Você é demais, cara. Sou seu fã. É nóis, eu que sou seu fã, pai. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todo mundo. Se você tá ouvindo no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, compartilhe com seus amigos pelo WhatsApp. Tamo junto. Que Deus te abençoe.